Oi, gente, para você que está me vendo agora de manhã, bom dia. Para você que está me vendo agora à tarde, uma boa tarde. Para você que está me vendo agora à noite, uma boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que me assistem, me acompanham aqui no canal. E assim, agora que passamos das eleições, agora que passamos, né, toda essa situação, eu estarei retomando os vídeos aqui no canal e nós vamos retomar ali aonde eu parei, né? Foi na parte do mundo espiritual, né? Da autoridade espiritual, aonde a igreja se encaixa na autoridade espiritual. Eu falei um pouco sobre a autoridade humana, sobre os valores sociais, até um pouquinho bem de leve da Constituição Federal. Eu sei que foi bem pouco, porém os tempos dos vídeos são muito longos e eu vou me esforçar muito para que os vídeos não passem de 15 minutos. Vou tentar preparar bem direitinho, cortar as falas desnecessárias, tentar até editar ele para tirar essa pausa da respiração. E quando você estiver assistindo, se você estiver assistindo no celular, quando você tocar na tela, você vai ver que aparece o sinalzinho de configuração no cantinho superior direito do seu celular, do seu aparelho. Aí você clica em cima, né, aperta o dedo em cima, aí você vai aparecer ó, as configurações e vai aparecer ali velocidade da reprodução. E aí você consegue acelerar o vídeo ou diminuir a velocidade, sabe? Ver de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida. Isso no seu celular. No computador, se acaso você estiver assistindo em tela cheia, quando você clica no meio do vídeo que aparece a barrinha lá do tempo de vídeo, no cantinho, eu creio que no cantinho inferior direito, você vai com o mouse, clica em cima, ele vai aparecer também essas configurações e velocidade do vídeo. Ali você tem a opção de acelerar o vídeo ou de diminuir a velocidade dele para você prestar atenção mais em alguma coisa, ou como eu realmente falo muito devagar, você pode acelerar a velocidade do vídeo e ouvir claramente e entender claramente tudo aquilo que está sendo dito. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que me acompanham. E assim, o nosso próximo vídeo eu creio que eu estarei postando no domingo, dia 20 de novembro. Né? Nesse domingo agora, dia 20 de novembro, eu estarei preparando o vídeo e nós entraremos nessa área, né? Autoridade espiritual, o que é a igreja no mundo espiritual, qual é o nosso posicionamento espiritual, qual é a função do ser humano, como que nós temos autoridade espiritual, qual é a nossa responsabilidade espiritual, até a respeito de como orar ou de como se apresentar na presença do Senhor. E assim, vamos fazer assim uma revisada de tudo aquilo que já foi dito, né, para retomar os vídeos de uma forma bem clara, creio que mais curtinha, né? E estarei com vocês. Espero que eu consiga fazer algumas ministrações extras, mas eu creio que não pelo canal do YouTube, mas em outra rede social. Vou estar fazendo algumas ministrações extras também. Vou estar colocando, às vezes, quem sabe, entrando ao vivo. E eu vou estar divulgando para vocês através das redes sociais, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma ideia nova. E continuando aqui no YouTube, sempre dentro desse tema que o Senhor nos deu, né? Hierarquia e autoridade. E nós vamos andar nisso e destrinchar toda aquilo que eu posso dizer assim, tudo o que é a nossa responsabilidade como seres humanos, tanto na presença de Deus quanto na sociedade, como nós devemos nos comportar, os princípios bíblicos a respeito de submissão, de autoridade, de como exercer autoridade, sabe? Como reconhecer alguém que é autoridade espiritual, sem precisar estar dentro de uma igreja ou o pastor. Muitas vezes a gente define quem é autoridade espiritual pelas roupas ou pela forma de falar, mas assim, trazer uma clareza nesse sentido.
até porque muitos daqueles que realmente são autoridades espirituais, eles não se demonstram ser autoridades espirituais. E isso é uma coisa que nós vamos entrar muito. E também nós vamos entrar sobre a formação da igreja evangélica. Né? O que é a igreja evangélica hoje? Como uma igreja evangélica é fundada hoje, né? Nos dias de hoje, no nosso tempo, no nosso cotidiano aqui no Brasil. É lógico, eu não vou falar de outros países, até porque não tenho muita intimidade com as igrejas dos outros países. Até mesmo se eu fosse, por exemplo, citar para vocês a igreja evangélica na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, o evangelho é muito forte, a igreja é muito grande, e lá eles têm os princípios evangélicos, sabe, firmes. Só que tem também aquela que é a tradição social. Então, pelo fato da tradição da sociedade ser, como que eu posso dizer, de uma forma mais reta, mais assim, educada, vou usar a palavra certa, mais educada. Então, eles se adaptaram bem melhor aos princípios do evangelho. E uma coisa que eu posso dizer a respeito das coisas espirituais, que nem o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, quando há uma manifestação de alguma força espiritual maligna dentro de uma reunião na igreja evangélica, e aquela coisa maligna se identifica usando o nome de entidades que são reverenciadas em outras religiões. Você já parou para pensar nisso? Fala, será se na Coreia do Sul há esses tipos de manifestações? Porque nós temos aqui no Brasil o candomblé, nós temos a Umbanda, e eu já falei nos vídeos anteriores que a religião considerada a religião brasileira seria a Umbanda, né? Fundada no Brasil, porque ela é uma mistura, ela nasceu do catolicismo e do candomblé. E dentro desse sentido, eles têm lá se eu errar aqui, você que é do santo, por favor, você que frequenta o candomblé, frequenta a Umbanda, por favor, me perdoe se acaso eu expressar alguma coisa errada aqui a respeito disso. Mas, por exemplo, no candomblé, na Umbanda, eles têm os orixás, têm os guias, têm os caboclos, têm os exus, e muitas vezes nós vemos quando alguma manifestação de alguma coisa maligna acontece dentro de uma igreja evangélica, aquela coisa maligna acaba se dizendo, eu sou fulano de tal, né? E nós sabemos que esse fulano de tal é aquilo que é reverenciado, ou dentro da Umbanda, ou dentro do Candomblé. O nome né? Porém, o que acontece aqui no Brasil? Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Isso é uma forma do quê? De criar o preconceito e a inimizade dentro de outras religiões. Se aquela situação, se aquela entidade maligna, já está dizendo, é maligna, aquela coisa maligna, ela citar alguma coisa, fala alguma coisa, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, ela está simplesmente pregando o quê? Inimizade. Inimizade no meio das religiões. E hoje, no Brasil, nós temos total liberdade religiosa. Então, não podemos ter nenhum tipo de preconceito com qualquer religião que seja. E outra coisa, se aquilo que nós, evangélicos, consideramos como uma força maligna, veja bem, se aquilo que o evangélico considera como uma força maligna, numa manifestação diz, eu sou isso, eu sou aquilo, e nós, como evangélicos, nós abraçamos essa identificação e dizemos que nós estamos em pecado, porque nós estamos ouvindo uma força maligna, que está ali única e exclusivamente para trazer o mal, não para trazer coisa boa, mas para trazer coisa ruim. Então, pensa comigo, como eu citei, Coreia do Sul, eu creio que na Ásia deve ser a nação mais evangélica que existe, mais cristã que existe.
Se acontece uma manifestação e uma força do mal se manifesta ali e acaba falando no meio deles, você acha que aquela força vai se apresentar como? Dizendo ser quem? Tá entendendo o nosso ponto de vista, povo evangélico, povo cristão, você que frequenta uma igreja evangélica? Entenda isso no seu coração e na sua mente. Não guarde, não leve a sério, não creia naquilo que aquela força do mal está dizendo naquela condição. O Senhor Jesus, ele nos ensina uma coisa muito interessante e clara. Muitas das vezes, quando ele ia expulsar as entidades malignas, ele dizia para eles assim: cala e sai. Sabe, a força maligna não tem que falar nada. Aquilo não é algo do mal que só serve para o mal, tudo que acontece naquela situação ali, que é manifestado ali, é duvidoso, não deve ser levado a sério, não deve ser tido por verdade. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, né, que o diabo ele é o pai da mentira, né? O opositor ele é o pai da mentira. Né? E ele não se firma na verdade porque nele não há verdade. E o apóstolo Paulo ele diz uma coisa bem clara, eu só não lembro onde está agora, mas é só uma pincelada aqui isso, que o apóstolo Paulo ele diz claramente assim: pois nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Então nós precisamos o quê? Filtrar essas influências que de forma indireta entra no meio do povo, no meio dos evangélicos. Como eu disse para vocês, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu frequento uma igreja evangélica. Porém, eu não cito o nome da igreja evangélica que eu frequento, tenho meus amigos pastores, sou submisso. Porém, eu não cito por quê? Porque aquilo que eu falo aqui nem sempre é o que as denominações, o que a denominação a qual eu frequento defende. E eu não posso levantar uma bandeira aqui e dizer eu sou de tal lugar, falando uma ideia, alguma condição que aquela denominação ou do lugar que eu frequento não defende ou até desconhece. E eu não posso comprometer o nome de outras pessoas nisso, a não ser se eles verem, ouvirem e concordarem e dizer pode, aí sim eu posso falar, vou poder falar com total autorização. E para concluir, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero agradecer vocês de todo o meu coração. Vou preparar tudo direitinho, o som melhor, as coisas melhor. Vou tentar melhorar ao máximo. E a dica que eu falei sobre os vídeos de acelerar o tempo dele, vocês vão conseguir assistir num tempo mais rápido, mais confortável, sem perder aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Mais uma vez, eu sei que eu sou chato nisso, mais uma vez eu quero agradecer, sabe? Para mim é uma gratificação mesmo, uma satisfação muito grande. Você está aí me vendo, me ouvindo, gastando o seu tempo para me dar um pouco de atenção. E eu peço, assim, em o nome do Senhor Jesus, que para você que tem dedicado o seu tempo para estar me ouvindo, me vendo, que o Espírito Santo de Deus visite o seu lar, visite a sua casa, visite a sua família, visite você, cuidando do seu coração, dos seus pensamentos, tirando toda a confusão emocional, toda a confusão mental e trazendo paz em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar comigo até aqui e daqui para frente nós andaremos de uma forma muito mais clara, muito mais reta, muito mais convicta e também muito mais prática. Os vídeos serão menores e a presença do Senhor estará conosco, confirmando
tudo aquilo que está sendo dito. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Estaremos juntos daqui a pouquinho. Beijo!